pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kielce Meyer. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. O tema de hoje é potenciação de números naturais. Vamos começar com uma charadinha que eu achei bem interessante e que vi numa rede social famosa. Vamos lá para o exemplo. Em um sítio, há 5 árvores. Cada árvore possui 5 galhos. Em cada galho, possui 5 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Vamos pensar. A gente tem que em um sítio há 5 árvores. Em cada árvore há 5 galhos. Em cada galho há 5 maçãs. Isso quer dizer que o total de maçãs é 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5, que é 125. Então, nós podemos chegar à conclusão de que há 125 maçãs no sítio. Vocês observaram que no exemplo que acabamos de ver, aconteceram algumas multiplicações repetidas? Essas multiplicações repetidas, elas têm um nome especial, que é a potenciação. Vamos observar alguns detalhes sobre essa potenciação. 5 vezes 5 vezes 5. São 3 parcelas iguais. Então, nós podemos escrever como 5 elevado a 3. E o resultado foi 125. Observe, cada termo desse tem um nome especial. O 5 é chamado de base, o 3 é chamado de expoente, o 125 é a potência. Então, a base é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. O expoente é quantas vezes essa base vai se repetir. E a potência é o resultado dessa multiplicação. A partir de agora, a gente vai observar algumas potenciações. Cada potência, ela tem um nome diferente de acordo com o seu expoente. Como assim? Vamos observar que se tivermos o expoente 1, ela tem um tipo de nome. Se ela tiver o expoente 2, ela já tem um outro tipo de nome. Foque no exemplo. Quando o expoente é 1, nós podemos chamar de elevado a 1. No caso do exemplo, 4 elevado a 1. Quando o expoente é 2, nós falamos elevado ao quadrado. No exemplo, 5 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, falamos elevado ao cubo. No exemplo, 8 elevado ao cubo. Quando o expoente é 4, falamos elevado a 4. Exemplo, 9 elevado a 4. Quando o expoente é 5, podemos falar elevado a 5 ou a quinta potência. No exemplo, 2 elevado à quinta potência. Vocês observaram que quando é elevado a 2 chamamos de elevado ao quadrado e quando é elevado a 3 chamamos de elevado ao cubo? Tem um significado especial na geometria esses nomes. Mas como assim, professora? Nós vamos ver que, na verdade, o elevado ao quadrado forma um quadrado e o elevado ao cubo forma um cubo. Observem os exemplos. Nesse caso, nós vamos formar um quadrado que tem lado 4. Olha, lado 4 significa que a gente pode calcular a área 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, cujo resultado dá 16. E o que isso significa? Significa que dentro desse quadrado maior de lado 4, nós podemos formar 16 quadradinhos. Olha, lembrando que vem do cálculo da área, que é o produto de 2 fatores iguais. E o cubo? Quantos cubos menores nós podemos formar usando o cubo maior? Vamos pensar. Esse cubo possui lado 4. Ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Se eu quero saber o total de cubinhos dele, eu vou multiplicar esses 3 elementos, que fica 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. Esse resultado é 64, que é exatamente o número de cubinhos que nós temos nesse cubo maior.
Relembrando que o cálculo de volume do cubo é o produto de 3 fatores iguais, ou seja, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Gostaram dessas curiosidades? Vamos ver mais uma ligada aos quadrados, que são os números quadrados perfeitos. Observem os próximos exemplos. Por exemplo, a gente tem 1 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que o resultado é 1, onde podemos formar um quadradinho. Agora nós temos 2 ao quadrado, cujo resultado é 4, pois 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Temos, então, um quadrado que tem 4 quadradinhos internos. Esse quadrado amarelo tem lado 2. Observem, 4 é o quadrado perfeito, que é a quantidade de quadradinhos dentro do quadrado amarelo. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, nós temos um quadrado grande com 9 quadradinhos dentro. O 9 é o quadrado perfeito porque é o resultado da multiplicação de 3 vezes 3. Seguindo a mesma lógica, nós podemos formar um quadrado maior de lado 4, que tem 16 quadradinhos dentro dele. E agora, eu não vou fazer o desenho, mas sabemos que 5 ao quadrado é 25. Então, existe um quadrado maior de lado 5 que possui 25 quadradinhos dentro dele. 6 ao quadrado, 36. Formamos quadrados, então, com o resultado dessas potências. Olha, os números quadrados perfeitos são 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ou seja, são as potências de números elevados ao quadrado. No exemplo anterior, nós paramos no número 36, mas os quadrados perfeitos eles são infinitos, porque eles são o resultado de uma multiplicação de um número por ele mesmo. Então, poderíamos continuar. 7 vezes 7, 49. 49 é um quadrado perfeito. 8 vezes 8, 64. 64 é um quadrado perfeito. E assim sucessivamente. Vimos bastante curiosidade e ainda tem mais duas que vamos ver e que são extremamente importantes. Essas curiosidades têm um nome especial, que são chamadas de propriedades. Mas não se assustem. Propriedades, elas facilitam na hora que a gente vai utilizar as potências para realizar alguns cálculos. Por exemplo, propriedades importantes. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Nos exemplos, nós temos 3 elevado a 1, 3. 50 elevado a 1, 50. 75 elevado a 1, 75. Ah, mas e se eu tiver 100 elevado a 1? 100. E também temos uma próxima propriedade, que é quando o número é elevado a zero. Por exemplo, 3 elevado a zero é 1. 50 elevado a zero é 1. 75 elevado a zero é 1. Olha, observe, se eu elevo o número a 1, eu repito ele. Se eu elevo o número a zero, o resultado sempre vai dar 1. Acabamos de ver algumas definições, curiosidades e propriedades. Vamos exercitar um pouquinho isso? Observe a figura ao lado. Eu quero saber quantos quadradinhos há nessa figura. Ficar contando quadradinho por quadradinho vai dar muito trabalho. Vamos ver o lado desse quadrado maior. É 6. Já vimos que para saber o total de quadradinhos, basta multiplicar esses lados. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado, que o resultado dá 36. Isso quer dizer que o número total de quadradinhos é 36. Seguindo a mesma lógica, nós vamos observar o cubo. Eu quero saber quantos cubinhos há nessa figura. Mas lembre-se, o cubo ele tem 3 dimensões. Então, a gente vai ter 3 vezes 3 vezes 3.
O resultado disso é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, 27. Esse resultado vai dar exatamente o número de cubinhos que nós temos dentro desse cubo maior. Então, há 27 cubinhos. Agora vamos ver um exemplo diferente. Já ouviram falar em trava-línguas? Trava-línguas? O próprio nome já diz. Quando você começa a falar a frase, ela pode travar a sua língua. Bom, essa brincadeira, ela vai servir para a gente poder calcular algumas potências. Mas olha, tente ler sem travar, hein? Numa estrada, havia 5 mulheres. Cada mulher tinha 5 sacos. Cada saco, 5 gatos. E cada gato, 5 gatinhos. Ora, eu quero saber quantos sacos há no total. Observe, 5 mulheres e cada mulher 5 sacos. Então, para saber a quantidade de sacos, basta multiplicar 5 vezes 5, cujo resultado é 25. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos agora que descobrir quantos gatos há. Observe, 5 mulheres, 5 sacos, 5 gatos. O 5 aparece 3 vezes, então nós temos 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Multiplicando pedacinho por pedacinho, nós vamos ter 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, isso quer dizer que há, portanto, 125 gatos. E se eu quiser saber a quantidade de gatinhos? Ora, 5 mulheres, 5 sacos, 5 gatos, 5 gatinhos. O 5 ele aparece 4 vezes, então temos a potência 5 elevado a 4. Isso é o resultado da multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. Portanto, nós temos 625 gatinhos no total. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Não deixe de entrar no aplicativo Reeduque em Casa, aquele aplicativo em que você tem vários vídeos, você tem material didático, tem quiz, tem desafio. Qualquer dúvida sobre a aula ou sobre as propriedades de potenciação, pergunte ao seu professor também. Até mais!